Olá pessoal, sou o professor Almir Lanzoni, seu professor de raciocínio lógico, e nessa aula 4 falaremos sobre tabela verdade. Nós já brincamos um pouco com a tabela verdade, mas hoje iremos falar um pouquinho mais complicado, ok? Primeiro, classificação de proposições compostas. Tautologia são proposições compostas que sempre é verdadeiro na sua própria estrutura. Isto é, analisando a tabela verdade, a última coluna, ela sempre é verdadeira. Importante, somente em proposições compostas. Ela pode também ser uma contradição. Quando a última coluna, quando a coluna que você estiver analisando for sempre falsa, classificamos essa proposição composta como uma contradição. Note como chegamos. A primeira coluna e a segunda são as proposições simples e nós temos o costume sempre de manter essa ordem padronizada. As duas são verdadeiras, somente a primeira verdadeira, somente a segunda verdadeira e as duas falsas. Para negar a proposição P, eu apenas altero o seu valor lógico. Se era verdadeira, passa a ser falsa. Se era falsa, passa a ser verdadeira. E quando eu faço a primeira coluna com a terceira numa conjunção, lembrando, a conjunção só é verdade quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Que não tem nenhum caso, aqui é verdadeiro e falso dá falso, verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso, falso e verdadeiro dá falso. Logo, P e não P é sempre uma contradição. A contingência é quando não é nenhuma contradição e nem uma tautologia. Isto é, a coluna a ser analisada não é nem sempre verdadeira e nem sempre falsa. Ela vai ter os dois valores lógicos. Por exemplo, agora eu estou analisando a segunda coluna com a terceira com a conjunção. Lembrando que a conjunção ela é somente verdadeira quando você cumprir as duas tarefas. A história do pão e leite. Falhou, falso. Falhou nas duas, falso. Cumpriu as duas tarefas, verdadeiro. Falhou na primeira, falso. Então, é uma contingência porque possui os dois valores lógicos na coluna que eu estou analisando. Vamos aos exercícios típicos CESP. A expressão se P então Q, então P é uma tautologia, devemos classificar como certo ou errado. Eu já montei a tabelinha verdade. Note que as proposições simples, eu já montei elas respeitando o padrão. E agora eu vou começar com a condicional se P, então Q. Plantei e colhi, verdade. Plantei e não colhi, eu falei. E não plantando, não importa se eu colhi, já é verdadeiro. Agora eu vou fazer a primeira coluna com a terceira numa condicional. Da mesma forma, pessoal, se plantei e colhi, verdadeiro. Se plantei e não colhi, é falso. Não plantando, não importa se eu colhi ou não. Agora eu vou analisar a primeira daqui, ó. Importante a ordem. Daqui para cá, só que a flechinha para esquerda. Note que essa parte é o antecedente e a segunda, que é a proposição simples, P, é o consequente. Então, olhando da direita para a esquerda, se eu plantei e colhi é uma verdade, eu não plantando já é uma verdade, se eu plantei e não colhi, aqui é falso. Então, não pode ser uma tautologia, porque na tautologia sempre é verdadeiro. Logo, essa afirmação está errada. Número 2. A proposição se A, então B. Aqui eu mantive esse sinal porque a CESP adora, né? O E, usa-se o acento circunflexo. Para você memorizar, você vai lembrar do você. E o O, a disjunção é invertido, parece um Vzinho, ok? Eles invertem o acento. Então, essa expressão aqui eu escrevi na última coluna da tabela e vou analisar se é ou não uma contradição. Note que eu montei a tabela verdade em pedaços até chegar na expressão que o enunciado me deu.
montei as duas proposições simples padronizadas, negando a A quando é verdade, passa a ser falso, e quando é falso, passa a ser verdadeiro. Negando a B, verdadeiro passa a ser falso, e falso passa a ser verdadeiro. Agora, se A, então B, plantei e colhi verdadeiro, plantei e não colhi é falso, não plantando já é verdadeiro. Agora eu vou fazer se A, então B, e não B. Não importa a ordem que eu olhe, porque o E é comutativo. Então o E precisa cumprir as duas tarefas. A primeira linha falhou na primeira tarefa, na segunda falhou na segunda tarefa, falhou novamente na primeira, apenas a última linha que cumpriu as duas tarefas. Finalmente, chegamos na última coluna da tabela verdade, onde eu vou fazer daqui para cá, lembrando a ordem, tá? Sendo esse o meu antecedente. Então, as três primeiras eu nem preciso analisar, porque como eu não plantei, não importa se eu colhi. A última linha diz que eu plantei e colhi. Logo, é uma verdade. Então, realmente é uma tautologia e não uma contradição. Logo, essa afirmação está errada. E aí, galera, beleza? Curtiram essas dicas aí ministradas pelo professor Almir Lanzoni? Maravilha! É só um pedacinho de uma das aulas aí do professor aqui na plataforma Unicursos Campinas Online, tá certo? Caso você queira adquirir o curso online completo, você vai fazer o seguinte, vai clicar no link na barra de descrição ou na barra de comentários para que você possa ser redirecionado e lá conhecerá todo o curso preparatório, o que você vai ter de direito, quais são as aulas, tudo bem? Você terá 20 horas em vídeo aí ministradas pelo professor, mais material em PDF para complementar os seus estudos, teoria e questões comentadas. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tá aí aparecendo o número para você, manda uma mensagem para nós, que nós, claro, estaremos à sua disposição para sanar suas dúvidas e você começar a estudar o quanto antes essas duas matérias que, com certeza absoluta, é uma das mais importantes em concurso público. Aliás, não tem nem cabimento pensar em concurso público sem pensar em matemática ou raciocínio lógico e muitas vezes as duas, na verdade? Então você estará muito bem preparado aqui conosco, tá certo? Grande abraço, espero que você adquira o curso online completo, Matemática e Raciocínio Lógico, e venha fazer parte aqui da Unicursos. E a Unicursos está justamente para mudar vidas. Nós queremos, claro, fazer parte disso também na sua transformação. Ok? Grande abraço, valeu e até a próxima!